Olá! O nosso trabalho tem como tema agentes cardiovasculares. E a nossa equipe é formada pelas alunas Carissa Costa, Raíssa Valesca e Thaís Souza. Eu me chamo Raíssa Valesca e vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho. As doenças cardiovasculares são a causa de morte mais frequente do mundo ocidental e podem ser resultados de defeitos congênitos ou doenças e hábitos que são adquiridos posteriormente. Além disso, essas doenças elas levam à diminuição da expectativa de vida. E se tendo isso como partida, para que se tenha uma melhor qualidade de vida, é importante se eliminar os fatores de risco, como por exemplo hipertensão, diabetes mellitus, tabagismo e etc. A aterosclerose ela é uma doença que causa o acúmulo de placas de gordura nas artérias, onde essas gorduras elas dificultam a passagem de sangue dos vasos. Ela é causada pelo excesso de colesterol na corrente sanguínea. É uma doença que se manifesta nas artérias coronárias, onde causa o infarto do miocárdio e a doença coronariana, causa o acidente vascular encefálico e, quando ela é manifestada nos rins, ela causa a insuficiência renal. No tratamento da insuficiência cardíaca, são utilizados os cardiotônicos e os diuréticos. Nas arritmias, se utiliza os antiarrítmicos e na pressão arterial sistêmica, se utiliza os antihipertensivos. A hipertensão ela é definida como uma pressão arterial sistólica contínua maior que 140 e uma pressão sanguínea diastólica contínua maior que 90. E isso se dá ao resultado do aumento do tônus do músculo liso, arteriolar, vascular periférico, que leva ao aumento da resistência arteriolar e causa redução da capacidade do sistema venoso. Mecanismo de ação dos agentes cardiovasculares na hipertensão. Então, aqui nós temos os fármacos de primeira escolha no tratamento da hipertensão. Esses fármacos eles são escolhidos porque eles diminuíram a mortalidade. São eles, os diuréticos, os inibidores da ECA, que é uma enzima conversora da angiotensina, os antagonistas AT1, os beta-bloqueadores e os antagonistas de cálcio. Boa noite, meu nome é Thaís. Agora vamos analisar a atividade farmacológica e estrutura química das classes de fármacos utilizados no controle da hipertensão. Bom, os diuréticos estão relacionados numa primeira fase à depressão de volume e a seguir à redução da resistência vascular periférica, decorrente de mecanismos diversos. São divididos em 3 subgrupos, que é o tiazidos, que tem a hidroclorotiazida e cortalidona, atuam diminuindo a pressão arterial pelo aumento da excreção de sódio e água pela inibição do simposte de cloreto de sódio com cargas positivas e cloro com cargas negativas no túbulo contornado distal. Existe também a clorotiazida, que é um prototipo da tiazida e é muito utilizado nos tratamentos de edema. Os diuréticos de alça, podemos citar furosemida, torcemida, butametadina e ácido itecrínico. Atuam rapidamente bloqueando a reabsorção de sódio e cloreto nos rins, inclusive em pacientes com problemas renais. São utilizados no tratamento tanto de insuficiência cardíaca e edema. Os poupadores de potássio, a gente pode citar o amilorida e o trianterino, inibidores de sódio epitelial nos ductos distais e coletores. Espironolactona e eplerenona são antagonistas de receptores de aldosterone, que acabam reduzindo a perda de potássio na urina. Outra classe a gente tem inibidores da enzima conversora de angiotensina, que é as IECAs. Eles dependem do bloqueio da transformação da angiotensina 1 em 2 no sangue e nos tecidos. Auxiliam no tratamento de hipertensão em paciente com insuficiência cardíaca ou um infarto agudo do miocárdio. Alguns fármacos representantes dessa classe são captopril, enalapril, lisinopril e ramipril. Contém radical sulfridila e se ligam ao íon zinco por meio de um tiol, sendo representado pelo captopril e seus análogos.
Outra classe que podemos citar são os bloqueadores de receptor da angiotensina 2, que é o mais conhecido como os BRAs. Eles atuam de forma seletiva no bloqueio dos receptores do subtipo AT1 da angiotensina 2, promovendo redução dos níveis de aldosterona e catecolaminas, vasodilatação arterial com consequente diminuição da resistência vascular periférica. Alguns fármacos representantes dessa classe, a gente tem a losartana, a valsartana, a candesartana e a olmesartana. Em seguida, temos os beta-bloqueadores, que tem um mecanismo de ação antihipertensivo. Complexo e envolve a diminuição do débito cardíaco, reduzindo a secreção de renina, a readaptação dos barroreceptores e a diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas. Esses fármacos eles são muito eficazes na monoterapia e sendo muito úteis no tratamento de hipertensão em gestante. São utilizados também no tratamento de enxaqueca. Alguns fármacos representantes dessa classe, a gente tem o atenolol, o carvedilol, o metoprolol, o timolol e o propanol. Temos também outra classe, que é os bloqueadores de canal de cálcio. Esses fármacos eles promovem a redução vascular periférica pela diminuição da concentração de cálcio nas células musculares lisas vasculares. E também são divididos em 4 subgrupos, com características farmacoquímicas diferentes. Podemos citar o verapamil, o diltiazem, o nifedipina, felodipina, nitrandipina e mibefradil. Essas classes de medicamento elas são muito eficazes também na monoterapia. A nitrandipina, por exemplo, é muito eficiente no tratamento de idosos com hipertensão sistólica isolado. Um ponto importante a ser considerado é que na clínica o ideal é utilizar bloqueadores de canal de cálcio de longa duração. E por último a gente tem os vasodilatadores diretos, que os fármacos dessa classe é representado pela hidralazina e pelo minoxidil. Atuam na musculatura da parede vascular, promovendo o relaxamento muscular com a vasodilatação e também a diminuição da resistência vascular periférica, sendo que a hidralazina ela é indicada para gestante, pois não causam problema relativo ao feto. Eu vou falar sobre os efeitos colaterais e interações medicamentosas. Os antagonistas do receptor de angiotensina 2, eles têm boa tolerabilidade, mas foram relatados episódios de tontura e, em alguns casos, reação de hipersensibilidade cutânea. Com relação aos inibidores da ECA, alguns efeitos indesejados surgem, como tosse seca, alteração do paladar e reações de hipersensibilidade, como erupções cutâneas. Já em pacientes com insuficiência renal crônica, podem induzir hiperpotassemia. No caso de pacientes com hipertensão renovascular bilateral ou apenas um rim, podem reduzir a filtração de glomerular e aumentar os níveis sérios de ureia e creatina. Quando associados com diuréticos, os inibidores da ECA eles têm seus efeitos potencializados. Eles podem ocorrer hipotensão postural. São contraídos para gestantes e para adolescentes ou mulheres jovens em idade fértil que não utilizam métodos anticoncepcionais. Dentre os efeitos colaterais do uso dos diuréticos se destaca principalmente a hipopotassemia, que é algumas vezes acompanhada de hipoglicemia e hiperuricemia. Com relação à interação medicamentosa dos agentes antihipertensivos, é preciso dar uma atenção especial à patologia crônica, quando há necessidade do uso contínuo de medicamentos e da associação dos mesmos. No quadro abaixo, são apresentados alguns exemplos de interação medicamentosa com os antihipertensivos e seus respectivos efeitos colaterais, qual é o caso da
dos tiazídicos e de alça, que são os fármacos digitálicos, anti-inflamatórios e hipoglicemiantes. Os efeitos são a intoxicação por hipopotassemia, antagoniza o efeito diurético esteroides e não esteroides, e o efeito ele é diminuído pelos tiazídicos nos hipoglicemiantes. Já nos beta-bloqueadores, eles podem reduzir o efeito antihipertensivo, mascarar os sinais de hipoglicemia, bloqueando a mobilização da glicose, tem efeito da bradicardia, e reduz a depuração hepática do propranolol e metoprolol, no caso da cimetidina. Aí tem os inibidores do ECAS, que não deu para colocar todos, que são os fármacos líticos, antiácidos e os anti-inflamatórios esteroidais, que os efeitos são antagonizar o efeito hipotensor, diminuir a depuração do lítio, redução da biodisponibilidade do captopril. E por último tem os antagonistas do canais de cálcio, que é o digoxina, civastatina e o monoxidina, que tem como efeitos, no caso do digoxina, é o verapamil e ditiazem, eles aumentam os níveis de digoxina. Por fim, as referências. E meu muito obrigada a todos.